O Mar da Galileia na Terra Santa. Jesus viveu nas praias deste lago, pregando e realizando milagres que estão contidos nos 4 livros dos Evangelhos, nosso único registro de sua vida. Porém, podemos acreditar no que lemos nesses livros? Até pouco tempo atrás, nós presumíamos que os evangelhos foram escritos muito depois da morte de Jesus. Histórias passadas de uma geração a outra, no melhor dos casos, uma coleção de memórias distantes. Mas novos indícios achados nesta biblioteca na Universidade de Oxford podem mudar esse conceito. Desde a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, nunca houve um avanço potencialmente tão importante em pesquisa bíblica. Na noite de Natal, em 1994, o Times de Londres publicou um artigo sobre o papiro de Jesus. Falava sobre a extraordinária afirmação do professor Carsten Thiede de que 3 fragmentos do Evangelho de São Mateus fornecem provas de que os evangelhos foram escritos e lidos por pessoas que viram o Cristo ressurreto com seus próprios olhos. O homem que descobriu a notícia foi Matthew D'Ancona, agora editor adjunto do Sunday Telegraph. Ele trabalhava no Times de Londres quando ouviu pela primeira vez sobre o papiro de Jesus. My first feeling about the story was that there was obviously something quite extraordinary. Here was a fragment of papyrus in Oxford, 3 tiny scraps from St. Matthew's Gospel, we knew that. And here was a German scholar I'd never met claiming that they were incredibly early, perhaps as early as 60 AD. Which even to someone like myself who didn't know very much about the subject seemed an astonishing claim. Até agora, a única prova física de quando os evangelhos foram escritos era um pequeno fragmento do Evangelho de São João, este datado de 125 Anno Domini. Quase 100 anos após a morte de Cristo. Qualquer um que tivesse testemunhado os eventos solenes de sua vida já teria morrido há muito tempo. De acordo com Thiede, o papiro de Jesus oferece nova prova física de que os evangelhos foram escritos muito mais cedo, baseados em narrações de testemunhas, dando a primeira ligação entre os evangelhos escritos e a própria vida de Cristo. Esses 3 diminutos fragmentos, que juntos são do tamanho de um cartão de crédito, não são muito impressionantes à primeira vista. Eles têm escritos em ambos os lados o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. No total, 6 frases em grego. Em cada pedaço é possível ler umas poucas palavras. Elas são dos versos falando dos últimos dias da vida de Jesus. Um deles descreve sua unção por Maria Madalena quando diz: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e o derramou sobre sua cabeça. Em outro pedaço está sua traição por Judas, onde está escrito: o homem chamado Judas Iscariotes foi ter com o príncipe dos sacerdotes e disse: quanto me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? E a última ceia, onde Jesus conta aos discípulos que um deles o trairia, dizendo: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. O filho do homem seguirá o seu destino. We knew it was going to be a big story. What we didn't appreciate was quite how big. Immediately after we ran the story,
there was an extraordinary response around the world. It was picked up by newspapers and radio and TV stations in countries ranging from Brazil to Italy to India. And when I returned to my desk the day after the story had run, it was covered with faxes and telephone messages from people wanting to know more. E apesar de que a maioria das pessoas que contataram Dan Conan nas semanas seguintes estivessem entusiasmadas pelos achados de Theed, a resposta que ele teve de um dos peritos foi distintamente negativa. I don't think that he's correct in his claim that these little fragments of Matthew's Gospel can be dated to the middle of the 1st century. Along with nearly all experts in the field, I think that these fragments were written towards the end of the 2nd century. All the evidence points in that direction, and that has been the generally held view for some 40 years now, and I see no reason to modify that view. Graham Stanton foi o último presidente da Sociedade Internacional de Estudiosos do Novo Testamento e professor na King's College, a Universidade de Londres. Apesar de ser um dos principais opositores da alegação de Theed, ele acha interessante. People are always interested in something new to do with Jesus. In this particular case, the claims are rather unusual in that instead of pouring scorn on Christian faith, which happens now and again in the media, it's really the reverse. These claims do seem to suggest to some that the Gospels may be rather earlier and perhaps more reliable than many have supposed, although I don't hold that view myself. Dan Conan percebeu que o achado de Theed havia criado uma controvérsia e quis saber mais. Ele estava ciente dos fatos dos dois lados do debate, mas ele quis ir além das manchetes e buscar as provas por si próprio. Antes de seguir a trilha da erudição moderna estabelecida por Theed, Dan Conan tinha outro mistério para desvendar. Como um antigo documento grego foi parar em Oxford e ser objeto da atenção de um estudioso alemão? A capela da Magdalen College, Oxford, é um tributo à glória dos evangelhos. Aqui é fácil ver a tradição na música, arte e cultura que eles inspiraram. Os evangelhos estão dentre os mais importantes livros já escritos, nada devendo aos pilares da civilização ocidental. Foi na biblioteca desta faculdade que Carsten Theed viu o papiro de Jesus pela primeira vez. Dan Conan foi a Magdalen College à busca de prova do capelão vitoriano Charles Holliot, o homem que colocou o papiro ao alcance de Theed. Suas procuras iniciais sobre Charles Holliot revelaram muito pouco, mas ele descobriu que Holliot estudou os clássicos aqui no Magdalen College, em Oxford. Esta foto foi tirada quando ele era um estudante entre 1882 e 1886. Ele teria estudado muitos documentos antigos, inclusive os evangelhos no original grego. Este conhecimento capacitaria, anos mais tarde, a reconhecer os minúsculos fragmentos do papiro de Jesus como sendo versículos do livro de Mateus. Após a formatura, Holliot mudou-se para Wycliffe Hall, em Oxford, para pregar como pastor. Em Wycliffe, ele recebeu conhecimentos evangélicos. Os evangelhos que os evangelistas criam eram literalmente verdadeiros em cada detalhe. Holliot teria se formado pela Wycliffe com uma fé sólida nos ensinamentos evangélicos e o desejo de divulgar as boas novas dos evangelhos. Após se formar, Holliot viajou milhares de quilômetros para pregar a palavra de Deus no Egito. Naqueles dias, a viagem era uma jornada de 2 semanas. Ele teve primeiro que cruzar o canal britânico para a Europa continental. Aí viajou de trem até Brindisi, na Itália.
Dali, ele pegou um navio para cruzar o mar Mediterrâneo e continuou de trem até o Cairo, capital do Egito. A última etapa, uma jornada num navio a vapor subindo o Nilo até Luxor, demorando por volta de 6 dias. D'Ancona reconstituiu a jornada do capelão a Luxor na esperança de que ali ele encontraria mais pistas sobre a origem do papiro. Teria sido um barco a vapor bem parecido com este que levou Hulliot a Luxor. Em um tempo em que a Bretanha dirigia metade do mundo, era comum para um homem como Hulliot levar seu chamado ao cristianismo a uma terra estrangeira. Mas mesmo assim, ele sem dúvida deveria estar ansioso. Era sua primeira viagem ao exterior e ele certamente não fazia ideia de que estava prestes a achar o que hoje sabemos ser um tesouro sem preço. Matthew d'Ancona estava na trilha de Charles Hulliot, o homem que descobriu o papiro de Jesus. Após se formar em Oxford, Hulliot viajou para Luxor para ministrar as necessidades religiosas de turistas ocidentais. Muitos estariam segurando este manual, aguardando ansiosamente a primeira vez que vislumbrariam os templos e tumbas recém-escavados. Afinal, este era o início da era do turismo em massa. O empreendedor Thomas Cook estava abrindo as portas do Egito a viajantes do mundo todo. Pela primeira vez, Cook oferecia a simples vitorianos a emoção de viajar para o exterior, indo a lugares exóticos. A maioria veio para ver e ser fotografado junto aos grandes templos, pirâmides e outros monumentos antigos ao longo do Nilo. E isto era um bom negócio. Em 1898, o Egito recebeu 50 mil visitantes. Chegando a Luxor, é fácil imaginar a emoção que Hulliot deve ter sentido ao pôr os olhos pela primeira vez em seus grandes monumentos. A imediata sensação de que esta longa jornada através do continente e pelo norte da África valera a pena. Na virada do século, os navios a vapor de Thomas Cook chegaram aqui, como fazem até hoje. A maioria desses turistas teria sido levada ao Hotel Luxor, também construído por Cook, e um dos poucos hotéis em Luxor naquele tempo. Inaugurado em 1877, ele era a joia do império de Thomas Cook, fornecendo acomodação de primeira classe a viajantes que muitas vezes ficavam por semanas. A fim de cuidar de seu bem-estar espiritual, Thomas Cook designou Charles Hulliot como capelão do hotel. Hello. I wonder if you can help me. My name is Matthew d'Ancona. I'm from London. I'm trying to find out something about a man called Charles Hulliot, who lived in the hotel in the 1890s. Is that a name that means anything to you? Do you know anything about him? No, not. O gerente atual em nada ajuda d'Ancona em sua procura por alguma pista de Hulliot. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Mas no saguão do hotel existem marcas de seus tempos dourados, quando Luxor estava cheio de turistas, exploradores e arqueólogos. Havia um retrato de Howard Carter, o homem que desvendou a tumba de Tutankhamon em 1922. Ele anunciou sua descoberta mundialmente famosa deste hotel. Há pinturas de David Roberts, um artista escocês que pintou uma série famosa de quadros do Egito no século XIX. Este aqui, do Templo Luxor. Páginas dos guias de Thomas Cook do século XIX ao Egito estão alinhadas na parede. Elas incluem informação sobre o Hotel Luxor, um refúgio luxuoso onde os ricos tiravam férias tranquilas.
Foi no canto mais afastado do saguão que de Ancona encontrou o que realmente queria. A prova da presença de Juliet na história do hotel. Uma página da edição de 1905 do guia explica como os hóspedes poderiam participar dos serviços que o hotel oferecia através do reverendo C.B. Juliet, às 8 e às 10h30 da manhã e às 6 da tarde. Em outra página, o guia menciona o papel de Juliet no hospital local para os nativos, onde ele também servia como capelão. Havia sido fundado em 1891, financiado por uma iniciativa da família Cook. Juliet parece ter sido feliz aqui. Em uma das poucas cartas que deixou, ele escreveu: qualquer relatório detalhado do trabalho feito no inverno teria que consistir principalmente no registro do carinho de todos com os quais estive em contato. A presença de um capelão residente em Luxor, segundo ele, havia se tornado muito conhecida entre viajantes no Nilo, e em muitos casos, eles planejavam estar em Luxor no domingo, tanto na ida quanto na viagem de volta. Hoje, o hotel é um lugar um tanto escuro e melancólico. A maior parte de sua antiga grandeza se foi. Mas na cobertura, a vista é tal como deve ter sido nos dias de Juliet. Além do jardim, pode-se ver o magnífico templo Luxor, próximo dali. A construção deste poderoso templo começou 1400 anos antes do nascimento de Jesus, pelo faraó Amenhotep III. Ele era um santuário em homenagem a 3 antigos deuses egípcios: Amon, o deus da fertilidade, sua mulher Mut, a senhora do céu, e seu filho, o deus Lua, Khonsu. Durante o milênio que passou, a importância do templo foi diminuindo para o povo. No século XIX, grande parte de sua estrutura foi enterrada pela areia, lodo e lama. Mercadores negociavam em seu terreno, sem se interessar pela glória subterrânea. Quando os turistas vitorianos começaram a chegar, ele estava sendo escavado e restaurado, recuperando sua glória inicial. A renovação do templo foi uma das grandes realizações dos arqueólogos do século XIX, que vieram a Luxor para recuperar da areia a antiga civilização egípcia. Graças a seu trabalho, visitantes hoje podem ver as grandes estátuas do faraó Ramsés II em seu total esplendor, guardando a entrada do templo. Foi Ramsés, seguindo o trabalho de Amenhotep, que construiu a maior parte do que está aqui, e adicionou as estátuas como um testamento à sua própria grandeza. Os maravilhosos relevos, preservados pela areia por milhares de anos, honram os deuses a quem este templo foi dedicado. O pátio de Ramsés II, uma das glórias do templo, já fora certa vez coberto, formando uma arcada gigante.
A pesquisa de d'Ancona indicou que o templo era um dos lugares favoritos de Juliet. Ele o visitava regularmente, maravilhado com a proporção desses monumentos majestosos desta civilização antiga. Mas o que mais o fascinava não era o trabalho dos egípcios antigos, mas os traços bem mais modestos deixados pelos primeiros cristãos que vieram aqui mais de 1000 anos depois. A última coisa que você espera encontrar num antigo monumento egípcio é uma cruz cristã. Mas num canto do templo está uma pista sobre a fascinação de Juliet por Luxor. O Egito foi um dos primeiros lugares no mundo onde o cristianismo aconteceu. E no século IV, cristãos egípcios consagraram partes do templo Luxor. Os cristãos converteram esta parte do templo em uma capela. Eles se ofendiam com as imagens pagãs que o cercavam. Pode-se ver como eles emboçaram por cima dos antigos relevos egípcios e pintaram suas próprias imagens santas. Em outros lugares, ainda há traços de sua censura. Eles talharam os braços, pernas e rostos esculpidos pelos antigos egípcios. Eles esculpiram seus próprios símbolos sobre superfícies descobertas, colunas e paredes, como uma decoração mais adequada para o templo. d'Ancona descobriu que Juliet ficara fascinado por esse vandalismo cristão. Em uma carta, ele escreveu com aprovação evangélica: os traços deixados no tempo dos cristãos consagraram essas relíquias do paganismo ao serviço do seu e nosso Deus. Mas não há indícios que Juliet tenha achado os fragmentos do papiro no templo. d'Ancona continuou na trilha de Juliet e do papiro no templo Luxor, o qual o capelão conhecia tão bem. Ele viajou a cavalo e de carruagem, tal como Juliet o teria feito em seus dias. Passando pelo lado oeste do templo, magnífico na luz do final de tarde, d'Ancona descobriu que o hospital onde Juliet serviu como capelão era próximo. Apesar de hoje ainda estar aberto, seria difícil encontrar rastros do trabalho de Juliet. Como tantos outros aspectos, sua vida e realizações foram esquecidas. As pegadas deste lustre vitoriano rapidamente se apagaram. Mas foi em algum lugar de Luxor que ele encontrou os frágeis fragmentos do papiro de Jesus. Seria preciso investigar mais para d'Ancona poder fazer a ligação entre o papiro, Juliet e essa cidade.